Iniciando aí uma temporada, segunda temporada da série Pense Digital, e fiz questão que um dos primeiros episódios fosse do crime de pedofilia, abuso, estupro de crianças e, por fim, adolescentes. Pedofilia na rede, a letra da lei é crime no Brasil. Hoje eu trouxe, para minha alegria, um especialista, Rildo Silveira Correia, que é perito em criminologia e especializado em crimes sexuais contra crianças e adolescentes, traduzindo, pedofilia. Rildo, muito bem-vindo e muito obrigado. Obrigado, Karina, pela oportunidade. Tá? É uma honra para mim fazer parte desse importante trabalho construído com muita dedicação e principalmente com muita consciência, né? Porque abrange um tema muito importante, muito enfrentado, né, digamos assim, muito abordado, mas eu acho que ainda precisa ser abordado de forma específica, mostrando a verdadeira realidade daquilo que é um crime ligado à pedofilia. Exatamente. De forma séria, né, Rildo? Séria e efetiva, não cínica, do jeito que é feito. Sim, porque muitas das vezes as pessoas elas só possuem uma ideia geral daquilo que é o crime ligado à pedofilia, daquilo que são os crimes ligados à pedofilia, porque são uma multidão de crimes, e principalmente eu acho que é dever de nós profissionais abordar esse tema de forma crua, direta, impactante, afundando, como se diz, a ponta da faca, até mexer realmente com a consciência das pessoas para que possam ter a ideia 100% daquilo que é um crime de abuso sexual, de estupro de vulnerável, de cyberpedofilia, de exploração sexual infantil, de corrupção de menor, e etc. Ou seja, mexer com a criança que existe na pessoa, se é que existe, quando ela não tem nenhum transtorno de personalidade. Né? Rildo, fala para a gente um pouco de você, quem é você, a sua brilhante carreira profissional, que é por isso que você foi chamado, né, escolhido, convidado para estar aqui, né, porque é um tema delicado e que eu não vejo nenhum profissional especializado, né, em crimes, né, pedofílicos, né, e que levam realmente a sério, e o porquê você se especializou nisso, para a gente começar. Bom, a minha formação profissional, ela é baseada no mestrado em psicanálise clínica com especialização em sexologia. Então, a minha especialização é direta, específica, ligada a crimes sexuais. Com isso, eu fui formando também na área da criminologia, que é a minha principal área, a área que eu mais amo, porque é aquela que me deu a formação principal para eu poder fazer análise de perfil dos agressores sexuais. Então, eu tenho formação em criminologia, antropologia e análise criminal. Tenho outras pós-graduações. Pode falar, Rildo. Que é perícia social e psicossocial no campo sócio-jurídico, investigação criminal e forense, e 2 outros cursos de especialização, que é a perícia em criminologia forense e segurança pública, e uma certificação profissional para assistência técnica civil e criminal pela Justiça. A minha formação começou na Itália, porque eu tenho dupla nacionalidade, eu sou italiano, natural de Florença, na Itália. Comecei minha formação profissional na Itália, até finalizar o restante da minha preparação profissional aqui no Brasil. Porque mesmo com 45 anos, a gente não pode parar de estudar. Essa profissão, ela é muito exigente nesse sentido. Rildo, parabéns, ou seja, você se formou, né, para olhar para os crimes sexuais infantis. Então, é uma autoridade no país aí, e
se você quiser, explique por que que você, por que essa dedicação à área de crimes sexuais contra crianças. Bom, a necessidade, né, aliás, mais do que a necessidade, Criminal profiling, que é o perfil psicológico e criminal dos crimes que a gente dá foco aqui na série, né, e também vitimologia. Hoje, novamente, eu tenho a honra de receber Rildo Silveira Correia, perito em criminologia especializado em crimes sexuais contra crianças, pedofilia e adolescentes. Bem-vindo de novo, Rildo. Karina, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, honrado pela participação. Um evento importante, a gente tem essa possibilidade para divulgar um tema muito importante. E tem um descaso, né? De grande ajuda em prol das nossas vítimas de crimes sexuais. Sim. Bom, vamos falar de vitimologia. Quando eu penso em vitimologia, eu, no caso de vitimologia de pedofílicos, né, de estupradores e abusadores de crianças, e alguns feticistas e criminosos, até a adolescência, né, eu já imagino pessoas que são susceptíveis, né, à questão situacional, à vulnerabilidade e o dano da vítima. Eu queria que você falasse desses três fatores aí. Karina, quando a gente fala de vitimologia... Dá até desânimo, assim, dá uma... É uma coisa tão devastadora pensando, porque quando fala da vítima, quando você já fala a palavra vítima, você já começa a passar na minha frente o filme de vários casos, tá? Mas tem sempre alguns que são muito impactantes. Eu vou começar com uma situação. Começando fazendo uma pergunta para que possa isso servir de reflexão. Qual é o futuro de uma criança de 4 anos estuprada pelo próprio pai, tá? Que passou por cirurgia devido a prolapso vaginal? Explica para todo mundo, para algumas pessoas, o que é um prolapso vaginal. Pela quantidade de vezes que ela foi estuprada. É praticamente a vagina que ela... É rasgada, gente. Ela está com a vagina dilacerada. Dilacerada completamente. Qual é a condição como que essa criança vai crescer? Ela foi abusada, foi estuprada pelo próprio pai biológico. A gente tem uma vítima, tá? Com 4 anos, com a vida, podemos dizer, completamente destruída. Tem que trabalhar muito para que essa criança ela possa crescer de uma certa forma. Mas os danos incalculáveis são danos que eles ficam de forma permanente. Ponto primeiro. O dano físico ele fica. Porque ela vai se desenvolvendo já com um trauma de uma gravidade absurda. Tá? Então temos a parte física, da lesão física, como que ela vai crescer e se desenvolver com esse problema físico, acompanhado pelo trauma psicológico. Porque a criança não tem discernimento daquilo que ela passou, ela só sente a dor. Ela sente o sofrimento do abuso, dela ter sido forçada a ser estuprada, ela sente de uma forma inocente. Mas quando ela vai crescer e ela vai ter conhecimento de certas coisas, aí que vai ser muito pior. Aí que eu falo que é o choque, né? Que é a hora que ela entende, vai entender e aceitar o que fizeram com ela. Ou não aceitar. Aceitar assim, aconteceu, agora eu tenho que... Aconteceu. Exato. Tem criança que passou por isso e não sabe que é isso. Não sabe o que é. Como que vai ser a atividade sexual futura dessa criança quando ela será mulher? Entende? Porque existe uma etapa, né, nas crianças,
É como quando eu falo, vou fazer um exemplo muito simples, como eu falo da criança que ela já é explorada no mundo do trabalho. Ela pula uma etapa, que é aquela de brincar, que é aquela de estudar, que é aquela de conhecer, que é aquela de errar, aquela de evoluir. Dessa forma, uma criança de 4 anos, ela já pulou uma etapa impressionante, que é a etapa do quê? Da atividade sexual. Ela já é uma mulher. Vai desenvolvendo. Já é uma mulher com 4 anos. Tem mulher com 50 anos que não tem atividade, a sexualidade desenvolvida, trabalhada, definida, para você ver como é delicado isso. Sim. Como é delicado. Então, assim, como esse pedofílico é nojento. Nojento. Mas tem pessoas que passaram por isso, como foi o seu caso, e por isso eles fazem mentira. Não. Isso existe uma teoria que o abusador foi abusado. Karina, eu te falo uma coisa que é a primeira vez que eu vou falar e falo para ti. Em 2021, eu fazia parte do júri lá no Rio de Janeiro. Fazia parte do júri lá no Rio de Janeiro. E tinha umas 2 colegas juradas. A gente uma vez estava conversando sobre exatamente o comportamento do pedófilo, tá? Aí elas falaram uma coisa, mas quem foi abusado, ele vai ser abusador, tá? Porque inconscientemente ele vai gostar daquilo que ele passou, ele vai como se ele estivesse criando uma rotina. Gostar daquilo que ele passou. Tu acredita? Eu não fiquei expondo, porque eu poderia ter falado um monte de coisa, tá? Não falei nada, mas só que eu penso o seguinte, não são as únicas pessoas que pensam assim. Parece uma narrativa de um abusador, né? Tá entendendo? A mesma coisa de falar, uma pessoa que trabalha com crimes ligados ao abuso sexual, a cyberpedofilia, que Sim. trabalha em prol de crianças e adolescentes para poder ajudar, salvar, entendeu? Tanto a vida dessas crianças quanto a própria incolumidade, não somente física, mas quanto psicológica. Sim. Tem pessoas que dizem, mas essas pessoas gostam daquilo que eles estão assistindo. Essa aqui é uma ofensa. Não, isso quem diz é uma pessoa que não tem, que além de um cinismo e falta de conhecimento, ela parece que quer justificar, não é gostar. Às vezes a pessoa está até se martirizando, se automutilando, vendo aquilo, se sentindo culpado. E tem muitas pessoas. Olha, Karina, da mesma forma que tem muitas. Da mesma forma em que a gente fala de forma crua o que é um caso de estupro, que agora eu vou falar de outras situações de vítimas, tá? A gente tem pessoas doentes, que essas pessoas são doentes mentais, pela minha opinião, tá? E não dignas de poder falar de um crime de criança, desse tipo de crime. Transtornados, com transtorno de caráter. Mas tem muitas. Não faz mal para ninguém. Muitas. Que às vezes eu, com toda a experiência que eu posso ter, muitas das vezes eu tomo cuidado quando eu abordo. Eu não falo para as pessoas, qual é minha profissão, eu faço isso. Se a pessoa me perguntar, quando a pessoa me pergunta, mas qual é a tua profissão? Eu falo qual é a minha profissão, qual é a minha área de atuação. As pessoas ficam assim, nossa, mas como que tu consegue? Gente, essa aqui é uma missão. O que a gente vê, é o que eu falo. As pessoas não têm nem noção. Tem que ter fígado, muito fígado e estômago para poder atuar, né? Pelo que a gente recebe. Entendeu? E tem muitos outros casos. Além dessa menina, aquela do menino que eu te falei, que era obrigado a assistir a pornografia e repetir as cenas por parte do pai. E outras crianças que elas eram abusadas, tá? Ao mesmo tempo, junto com animais, e eram obrigadas a praticar zoofilia. Imagina, como uma criança vai... Eu não sei que o estupro e animais, eu não sei, é zoofilia? É zoofilia, né? Porque animal não... Praticar sexo com animais se chama zoofilia. Zoofilia, tá. É abuso, no caso, né? Porque animal não se apaixona, não tem tesão em pessoa. Nunca vi um animal ele transar com uma pessoa, a não ser que você simule para ele que você é um animal. Parece até criança, né? Mas, infelizmente, existe essa prática da zoofilia. Sim. Que algumas pessoas dizem assim, naquela região é normal. Não, naquela região existe uma permissividade, ponto.
Não é normal. Não. Vou te falar uma coisa, Karine. Uma vez eu atuei num caso aqui do Sul de um menino que ele foi estuprado pelo pai e por amigos do pai dentro da própria casa, tá? Dentro da própria casa. E ao mesmo tempo, Vai imaginar isso, né? ao mesmo tempo, eles, além de praticar o estupro com a criança, eles abusavam da cadela, de uma cachorrinha. Só que ela era penetrada com objeto. A criança, essa cadelinha, ela morreu por hemorragia interna. Claro, né? Entendeu? E a criança, ela, quando foi levada para o médico, falaram que a criança, ela no ânus, ela estava com uma forte alergia. A criança estava com um ânus, tá? Que era um ânus tão dilatado que dava para ver que ela foi penetrada com objeto, inclusive não com ponta e não arredondados, mas que foi penetrada com objeto até quadrados, de várias formas, porque o ânus, ele é elástico. Sim, você só entra se for cilíndrico, né? Entendeu? Aí dava para ver que estava completamente dilacerado. Não, mas estavam querendo dizer que aquela criança não passou por aquela situação, que não tinha... Só que tinha outros médicos que visitaram a criança, falaram que a criança Médico passou... sério, né? Médico sério. Falaram que... Só que por que esses médicos, essas pessoas se recusaram de testemunhar em favor, de emitir um laudo em favor, ou não deixaram o laudo disponível para a mãe da criança, para ela poder comprovar isso? Aí tem aquela coisa, foi descoberto que era uma pessoa influente, uma pessoa que tinha conhecimento, que era isso, que era aquilo, que a família era uma pessoa influente, e pronto, desabafou. Abafou o caso. O problema em relação a isso é que muitas das vezes esses abusadores de crianças, estupradores, eles agem porque eles sabem que eles possuem condições para ficarem impunes, ou para que as pessoas fiquem desacreditando que não aconteceu e que é fruto da alienação parental por parte de uma mãe que denuncia. Eu não estou dizendo que sim, mas não é a maioria, nesse caso, não é a maioria. Eu não estou dizendo que não existe alienação parental, existe alienação parental, só que, ao mesmo tempo que existe alienação parental, existe falsa acusação de alienação parental, assim como existem falsas acusações de violência doméstica e falsas acusações de estupro. Tem muita gente que gosta de manipular certas coisas, mas quando um caso ele é verídico, tá? Não tem como. É claro e evidente o sofrimento da vítima. E uma criança a vítima que ela tem que ser olhada, que eu acho que a maioria das vezes a vítima... eu quis fazer vitimologia, porque, assim, um crime de abuso, estupro e abuso infantil pelo filho, e também pelo feticista da questão do adolescente. Se fala muito, o foco é no abusador. A vítima, ela é totalmente esquecida. Vou mandar um beijo, inclusive, João Henrique Guimarães, que deu uma entrevista sobre criminologia moderna. Ele falou assim, eu queria botar a foto da vítima perto do criminoso, todos os dias. Eu falei, João, não adianta, porque ele não está nem aí para ninguém. Ele vai rir da cara dessa pessoa. Mas ele falou o seguinte, a vítima, ela é esquecida. Então, esse programa, nesse capítulo, nessa temporada, na 3, vai falar de vitimologia, sim. Sabe aqui de que forma? Ouvir a vítima. Jamais o criminoso, eu nunca vou trazer um cara... De que forma a vítima é esquecida muitas das vezes? A vítima, muitas das vezes, ela é esquecida porque quando é aberto um processo ligado a um crime de abuso sexual, muitas das vezes, tendencialmente, a defesa do abusador, os advogados que estão defendendo o abusador, eles levam isso pela alienação parental. Por quê? Porque eles tiram o foco daquilo que é o crime que a criança sofreu, tá? Tirando a atenção do juiz ou de quem deve julgar aquele caso na vítima, deixando entender que é um confronto entre a mãe e o pai. Aí ele tira a atenção, aí é a alienação parental. Ela está acusando injustamente, ela está usando a criança. Só que naquele momento lá que tem esse ping-pong entre pai e mãe,
Ninguém pensa na criança. A alienação parental já é uma violência contra a criança, já é considerada uma violência. E já é considerada, entendeu? Só que nesse ping-pong, a criança era esquecida. Independentemente do fato desse tipo de violência ser usada de forma, desse tipo de lei, né, da alienação parental, independentemente da forma em que ela é usada. A criança é esquecida. Nós temos também um problema muito grande, nós temos poucos profissionais, aliás, raros profissionais, que são especializados nessa área. Porque você tem que, ponto primeiro, você está trabalhando num caso de abuso, qual é o foco? É a criança. Quando me contatam para analisar um caso, muitas vezes tem mães que elas possuem um ego muito grande, elas querem se colocar antes ela como vítima e depois a criança. Aí eu tiro, logo deixo bem claro, não, peraí, o foco é a criança. O que você pensa, sim, é importante, eu venho depois. Deixa eu analisar a situação da criança. Porque eu preciso ver o grau de vítima, o grau da vítima, o quanto que a criança é vítima, o quanto que ela sofreu. Sim. Você está falando de uma coisa importante, que você fazer a perícia psicológica, né? Você precisa se consumir de dados do crime, dados do suposto abusador, que até então é suposto, né? Da criança, da mãe, e não tem cooperação para esse tipo de coisa. Não existe cooperação, você tem um número alarmante para dar conta, você não consegue ter o tempo para fazer essa análise, né, psicológica, tanto análise psicológica usando a prática da escuta protegida, especializada, e tanto do abusador também, você vai analisar dois, né? Só pela criança você já consegue entender, mas como você tem que ouvir também o abusador, né? Então você vai ouvir os dois, né? Sim. Exatamente. E eu vou falar de novo, a vítima, ela é esquecida. Se você ver séries, documentários, noticiários de abuso, quando consegue colocar a cara do criminoso, que deveria, porque ele é um perigo eminente para a criança, ele deveria ter a cara dele, sim, num banco de dados público, porque é um crime horrendo. Ele pode... E tinha que ser monitorado. Um cara que fez isso uma vez, ele tinha que ser monitorado o resto da vida. Eu sinto muito. Mas, primeiro... O crime desse deve ser julgado no júri popular. Exatamente. A criança que pode ser abusada. Uma vez comprovado que aconteceu um determinado fato, que a criança foi... Ele deve ir diretamente para o júri. Sim. Não adianta mandar para o júri. Monitoramento, principalmente, castramento dele. Uma pessoa que faz isso, ele não pode ser pai. Não. Tanto é, Karina... Vai ter uma criança que está sob o poder dele, um pedofílico. Não sei se você lembra, nós conversamos recentemente sobre aquele PL que foi feito, que estavam querendo fazer em 2019, sobre um programa de recuperação e ressocialização de pais abusadores dos próprios filhos. Eu vou mandar até o link para você. É absurdo. Destraumatizar a criança. É absurdo. Não é somente isso. É ainda criar uma doutrina do que um abusador de criança, ele pode ser ressocializado. Gente, não existe. Não existe. Não existe. Não é um cara que vai roubar num supermercado sei lá, o biscoito, o pão, sei lá o quê, porque tá com fome. Não é aquele tipo de criminoso que você deve tentar de reintegrar na sociedade porque ele cometeu um ato infracional, mas por necessidade. Criminal. Aqui não se trata. Criminal. Aqui não se trata de dar a possibilidade de ressocializar o cara que acabou com a vida, sonho, tá? E dignidade de uma criança. E outra coisa, eu acho que o crime, vamos supor, de pedofilia na rede, a pessoa teria que ser, dependendo do que ela consumiu, deveria ter uma qualificadora de associação ao crime organizado, porque ela está associada, sabe? Você tem plano, você é orientado, mandar um beijo para o Vanderlei de Abreu,
que conduziu a Operação Catedral em 98, 97, é o hacker, e conseguiu entrar lá na NASA, um dos primeiros hackers brasileiros, e conduziu a primeira operação contra a pedofilia no país. Ele disse o seguinte: hoje, 2022, tem pessoas que são orientadas por esses empresários de pedofilia a usar disquete, porque não deixa rastro. Então, a gente não está falando de uma pessoa que é alienada. Então, quando ele é orientado a praticar um crime, ele está sendo associado, sim, ao crime organizado. Então, tinha que ter várias qualificadoras aí, ou uma configuração maior. Pedofilia na rede, o que foi? Ele baixou uma imagem. A imagem veio da onde? Quantas crianças tem ali? Vamos aí qualificar esse crime. Não é deixar ele 6 anos e vai sair, porque ele vai fazer a mesma coisa. Se a gente pensar que um crime de fake news, tá? Um fake news, a pena é maior do que um crime ligado à cyberpedofilia? Vamos pensar. Eu tenho por exemplo, você tem crime de estupro, pedofilia, é menor do que o crime de racismo, que é inafiançável, imprescritível. Aí que eu tô falando. Eu não estou dizendo que isso é certo, não estou dizendo que não tem que ter atenção, mas, assim, são coisas que você parar para pensar, olha o peso, apenas se você olhar para a penalidade, você vê como que pensa. Aí eu te pergunto, aqui não é nem questão de direita, de esquerda, não é nem questão de ideologia política, tá? Me explica como que um país, tá? Que é baseado, basear o próprio futuro na evolução, tá? Como normal, como tem na nossa bandeira, ordem e progresso. Se você não começar pela proteção e preservação das crianças e dos adolescentes em todos os sentidos. Ponto primeiro. Você não preserva a dignidade, você não preserva a educação. Os crimes com as maiores penas devem ser todos os crimes ligados às crianças. Violência doméstica, violência sexual, cyberpedofilia, trabalho escravo, porque quando a gente está lá fora e a gente vê que tem uma criança vendendo bala na rua, é normal, bonitinho, nada. A criança está lá porque ela é explorada. Alguém vai lá e pergunta por que a criança está na rua? Não. Entende? Por isso que eu falo que eu deveria ter um protocolo para ter filhos. Isso é muito sério. Claro. Deveria. Coisas que devem fazer, as pessoas não fazem. Sim. Tem gente que até riu de eu falar isso. Eu falei, não. Isso é muito sério. A pessoa não deveria nem estar na rua, deveria estar trancada num sanatório, muito menos ter filho. E nós temos também, Karina, a questão que muitas vítimas de crimes sexuais, né? Muitas crianças vítimas de crimes sexuais, por exemplo, na internet, por aliciamento, por estupro virtual, essas coisas, elas são crianças que depois elas vão ter uma ideia, elas vão crescer com uma ideia daquilo que é o contato social com o meio social muito diferente. Exatamente. É bom você falar isso, Hildo, porque Entendi. A gente tem o universo, como diria, eu gosto muito do Regis Tadeu, assisto o Regis Tadeu, um jornalista, né, crítico musical. Ele trouxe numa entrevista que eu vi a questão, uma pesquisa, acho que o Spotify que fez, não lembro, que hoje algumas pessoas não escutam mais de 15 segundos de música. Estava falando ele chama de universo tiktokiano. O que é isso? Você falou de erotização e sexualização de criança. Tem crianças erotizando outras crianças e sexualizando outras sem saber, com a tal da, entre aspas, dancinha. E assim, tem mãe que acha bonito. Tem coisa legal no TikTok, coisa bacana. Igual quando alguém chegar na sua casa, você fazia uma coisa saudável. Coisas saudáveis são legais. Mas alguns vídeos, já que a inteligência artificial sabe até o que nós estamos falando agora, inclusive pelo celular, por que não fazer isso nos vídeos?
Porque a erotização, sexualização, esse abuso da criança, inclusive quando ela escuta uma música horrorosa, uma letra, não vou nem chamar de música, na rua, ela está sendo erotizada, ela está escutando. Eu já escutei coisa que eu não digo. É uma instrumentalização do sexo e da figura da mulher, uma desqualificação da figura da mulher, inclusive. Sim, principalmente da mulher, mas assim, eu estou falando no sentido assim, ela não tem que escutar aquilo daquela forma horrorosa, o sexo trazido de uma forma vulgar, mas ela está sendo erotizada e sexualizada. Ela não tem que ouvir aquilo na rua. Então, não é, quando a gente fala de pornografia, não é só o visual, é o áudio também. Exatamente. Mas isso aqui ninguém pensa. Então, toma cuidado com aquilo que você põe e a sua criança escuta. Ela não tem que ouvir. Sabe, Karina, quando a gente fala de vítima, eu gostaria muito de abordar agora, nessa parte, uma coisa que até hoje nunca vi que é abordada. A maioria das crianças que são abusadas, elas são abusadas por menores. Assim, os menores são induzidos a uma prática que eles nem veem. Eu estou dando um belo exemplo da rede social e do TikTok. Eu já vi coisas que uma criança de 6, 10 anos não deveria estar fazendo num vídeo para outros. Ah, mas tem gente que gosta. Se você vê a cara do pedofílico, né, de um traficante de criança para a pedofilia, você entender por que você não deve fazer isso. Primeiro que não deve, que outra pessoa vai ver, vai consumir aquilo ela vai ter uma referência errada, né, porque eu já escutei de pessoas assim, mas aquela menininha, desde criancinha, usa short curto, fala isso. Falei, não, alguém trouxe isso para ela. Porque a criança não nasce, não é natural dela. Karina, tem crianças... mas eu conheço a mãe. Falei, não, mas você não estava dentro da casa dela. Tudo que ela reproduz é fruto de dentro da casa. Mas não queira fugir dessa responsabilidade. Quando eu peguei casos, por exemplo, assim, de vítimas de abuso, tá? Que no relato dela, elas falam que elas já foram abusadas também pelos primos ou pelos irmãos menores de idade. Só que elas chegaram a denunciar, chegaram a dar conhecimento que foram abusadas, por exemplo, por um padrasto ou por um tio, mas não pelos primos. Porque psicologicamente na vítima, feito por alguém que é quase coetâneo, que tem quase a mesma idade, não é grave quanto um adulto. Nesse caso, ou seja, a violação. Só que nós temos dados estatísticos preocupantes, entendeu? Do que a maioria dos abusos, dos estupros, dos crimes sexuais subnotificados, ou seja, que não são notificados, são cometidos por menores, por adolescentes contra meninas. Então, assim, é o que eu falo, é a normatização do abuso. A pessoa vê aquilo, para ela é normal. Então, assim, você tem uma situação de que não tem dolo. Exatamente. Mas é a mesma coisa aquilo que eu falo, um adulto fazendo, olhando para uma criança, um vulnerável, criança, é uma coisa. Agora, quando você vê uma outra criança tendo... Eu já vi uma outra criança tendo uma atitude de uma alusão ao abuso com o outro. Eu falei, essa criança ou foi ou ela viu. Isso não é natural. Mas é a mesma coisa de considerar o incesto como uma coisa, como um costume, como um hábito. Não, costume não. Eu já escutei isso de um psicólogo. Eu falei, permissividade. É a mesma coisa. Eu peguei caso no Rio Grande do Norte, entendeu? Que eu escutei, advogado falando, não, sabe o que eu falo para você? É coisa normal. Isso. Sabe o que eu falo para você? Lá não vou falar região para não dizer que você é xenofóbico. Lá na região X é normal. Não. Lá o cinismo das autoridades e a permissividade é maior, porque eu não vejo, por exemplo, uma preferência por idoso em lugar nenhum. Então é muito cômodo falar que é normal uma pessoa mais nova. É muito cômodo. Ela tem mais saúde, ela vai ter filha, vai te servir melhor, não tem condição econômica de sobreviver, então vai se submeter. Você é tudo condicionado ao agressor. Então é muito cinismo falar isso. Sem contar a quantidade de vítima que nós temos, que elas são grávidas. Aí quais são as consequências das vítimas que o que eu acabei devido ao estupro?
É o que eu acabei de dizer. Uma pessoa, você tem um protocolo, por exemplo, contra o HPV, né? Numa certa idade, a menina é vacinada para que a contração, mínimo de contração, aconteça. Por que não limitar a gravidez a partir de uma idade X? Deveria ter um protocolo, a medicina já deveria ter evoluído para isso há muito tempo. Sim. É por isso que eu acho que é muito importante, Karina, a gente fazer palestras, a gente organizar eventos. Ontem eu fui com o meu enteado, a gente foi aqui, só para você ter ideia, né, nós fomos aqui um mercado aqui perto, nós paramos perto de um colégio, né, eu conversei com a diretora do colégio para saber se elas estão disponíveis para receber palestras voluntárias sobre a prevenção aos crimes, por exemplo, na internet contra a criança, para fazer com as crianças. Claro, gradualmente, né, palestras de conscientização, inclusive até com os professores e com os pais, palestras voluntárias. E elas ficaram muito felizes disso, deram a disponibilidade. Eu estou aqui em Porto Alegre, né, agora, e foi uma coisa muito positiva, porque quando a gente tem abertura para poder expor determinados fatos, conscientizar as pessoas para que a vida das pessoas possa melhorar, a gente sente que nossa profissão ela é uma missão mais do que uma profissão. E a gente sente por isso que você está aqui. Entendeu? Porque a gente vai repassando nossa experiência, a gente vai repassando coisas que nós mesmos passamos. Você escuta, né? E a gente não quer que certas crianças passem. Não é porque eu passei por uma certa situação na minha vida e que eu não, por exemplo, não falo muito e tal, que às vezes eu não penso naquilo que eu passei e que isso não tenha me deixado com sofrimento triste. Porque quem sofreu fui eu. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha uma reação diferente. Eu sei que eu não posso parar, que hoje estou vivo, tá? Que eu sou uma pessoa que conseguiu fazer com que aquilo que eu passei virasse para mim um motivo principal dessa minha luta. Eu consegui criar com isso uma profissão, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu consegui ajudar muitas pessoas, muitas famílias e crianças, entendeu? Então, para mim, é uma gratificação profissional essa, entendeu? Bom, eu tô pensando, até perdi. Vocês foram falando, eu fui viajando, assim, eu fui pensando um monte de coisa. Vitimologia, você que é especialista em criminologia, o que é hoje, o que você proporia, né, no tocante à vitimologia para a questão do estupro e abuso de criança e pedofílicos? Não entendi, desculpa. O que você proporia? O que é? Existe um estudo de vitimologia hoje? De pedofilia, abuso e estupro de criança? Hoje em dia, eu acho que deveria ser feito um trabalho direcionado à prevenção. Ponto primeiro. Existe a vitimologia, existe... Eu preciso replicar você, para você... João Henrique Guimarães disse o seguinte, eu também. Prevenção, você fala com a vítima, né? Prevenção é isso na sociedade. O que acontece? A autopreservação. Para que isso não seja uma coisa que reincidente. O que acontece? Aonde que a gente vai construir isso em relação à vítima? A gente vai construindo isso aqui nas escolas. As escolas, elas são um ponto importante, porque é lá nas escolas que a gente vai começar a construir o futuro dessas crianças. Então, por que a gente não pode atingir nossa meta de conscientização, de divulgação do nosso trabalho dentro das escolas? Deveria ter um protocolo lá, de uma matéria assim. A gente pode descobrir que tem uma vítima, a gente pode descobrir que tem um histórico, a gente pode descobrir uma certa situação familiar, e ao mesmo tempo a gente poder abrir a consciência e a mente também de determinadas crianças. É que quando você fala, eu sempre cito o nome da pessoa, porque eu nunca gosto de falar sem citar a pessoa, porque parece que você não considera o que a pessoa falou, então eu sou justa. Ele concluiu, e eu também concordo, no sentido desse crime bárbaro, abjeto e nojento, a questão da contenção. O crime só para de acontecer se você aplica a contenção. Conter o crime. O crime é com repressão, não adianta.
Eu acho que a preservação, desculpa, é no sentido da autopreservação da pessoa. É o que nós estávamos falando em relação ao crime organizado. A descapitalização do crime organizado para atingir as redes de pedofilia organizada ligada ao crime que lucram com isso. A gente entende, aprende, né, em psicologia forense, que reincidência de crime, maior culpado é o Estado. Porque se ele é reincidente, ou a pena foi branda, ou ele não foi, ou o caso não foi bem investigado, não foi bem julgado. Porque, vamos pensar, eu sei de casos de pessoas que, sei lá, um pedofílico foi pego com 2.000 fotos de criança em situação de estupro. Só 2.000 estupros. Então, não tem nem pena para encaixar ele. Mas, se a pena fosse, vamos dizer assim, perpétua, que eu acho que deveria, porque a gente está falando de uma criança, não tem conversa, não tem... A motivação é só dele, não tem um outro lado. Karina, por que quando tem, por exemplo, um criminoso, tá, um serial killer, cometeu 5 homicídios, tá? Desses 5 homicídios, são comprovados 3, ele responde por 1, 2, 3. Exatamente, você vai ver, a pessoa já fez... que é pego com 5.000 vídeos de crianças abusadas, ele não deve responder com uma pena equivalente a 5.000 armazenamento de material de pedopornografia e vai somando a pena. Por que não? Eu também acho, porque a criança, para existir a imagem, é isso que a pessoa tem que entender, a criança foi abusada. Esses crimes nos Estados Unidos, Israel, eles vão para o júri. Você tem quantas vítimas? Então, assim, é como se fosse, eu não estou falando que é igual, mas quando você tem uma pessoa que é pega consumindo droga, ela é usuária, ela pode ir presa, não. Quando você tem alguém com um X quantidade de droga, ela é traficante, né? Configura como tráfico. Seria a mesma coisa. Concordo plenamente. Concordo plenamente. Porque você falou uma coisa muito certa antes. Você falou, tem crimes como tipo racismo e tal, que eles são considerados, eles são punidos de forma muito mais severa do que... Não, ser imprescritível, eu não conheço um outro que seja imprescritível. Eu estou falando no sentido assim, você coloca um que, ao meu ver, é um direito que eu tenho, eu não acho que seja imprescritível, inafiançável, e esse horrendo, que deveria ser inafiançável, imprescritível, e não é. Ele tem a pena de 6 anos, 10. Sabe o que acontece? É que a gente tem um problema muito grande. Uhum. A gente tem uma contradição muito grande. Aí, no estupro, nós temos a comprovação mediante exame médico legal. No abuso sexual, você faz exame médico, aí sai negativo. Não é porque o laudo saiu negativo que o abuso não aconteceu. Em segundo lugar, nós temos mais duas questões. O fato que, por exemplo, a criança, ela tem direito a falar a importância da escuta, a palavra da criança, eu acho que não sempre é dado muito peso na palavra da criança. Porque, muitas das vezes, eles acham que a criança não tem condições para poder verbalizar o que aconteceu. Aí eu falo, se vocês consideram essa questão que a criança não tem condições de verbalizar, tem que adotar outros sistemas. Tem que ter mais profissionais preparados que eles sabem detectar. A análise do desenho infantil, ela é muito importante. Como é que é essa análise do desenho infantil? A análise do desenho infantil, você... esse laudo, essa análise, ela é elaborada, é uma forma subjetiva de análise, tá? Tipo, do perito que está analisando. Mas eu estou interpretando o desenho infantil. A gente vai, por exemplo, tendo em consideração a força que a criança está fazendo, os traços, que esse aqui pode ser uma coisa ligada, por exemplo, à agressividade, o distanciamento entre as figuras, a inversão de cores, tá? São todos indícios, traços desconjuntados, a tipologia de cores utilizadas, eles são todos indícios do que a criança ela está passando por uma determinada situação, porque a criança, através do desenho, ela fala muito de si. Daí o papel importante do professor de observar algumas coisas. Sim. E ter seria autonomia nem de falar para a escola, é direto para a autoridade. Sim,
Tanto é que muitas das vezes, quando me foi pedido para fazer análise de desenho, depois que foram repassados para a delegacia, no exame psicológico, a criança verbalizava determinadas coisas. Porque, por exemplo, representar contexto sexualizado, um pênis, determinadas figuras de forma fálica, por exemplo, na figura humana, não é uma coisa normal para uma criança. A criança ela teve um certo contato, uma exposição, ou ela foi sujeita a uma certa exposição. Entendeu? De certas coisas. É uma forma para a gente investigar. É um meio forense que ajuda, sim, na investigação de crimes sexuais e de violência doméstica também. Tá. Hildo, como você já teve contato com vítimas de abuso, estupro infantil, assim, coisas assim que você nunca pensou que fosse ouvir? Você falou assim, nossa, eu achava que isso não existia, mas essa criança... Olha, até onde o ser humano pode ir. Eu falo de perversidade, eu falo de manipulação, eu falo de prática física. É mais ligado à prática física, porque a prática psicológica você já tem o envolvimento pessoal que tu já passou. Sim. Mas essa questão do prolapso vaginal daquela menina de 4 anos e desse menino lá no caso lá do Paraná, que teve um prolapso, um problema anal, ele teve problema na defecação, inclusive, porque ele fazia sempre as fezes sangrando, tá? Porque ele foi penetrado tantas vezes de uma forma tão brutal que ele teve, praticamente atingiram até o intestino desse menino. Então, são esses 2 casos que, com certeza, foram aqueles mais impactantes que eu analisei. Dessa criança, ambas as crianças, uma de 4, uma de 5 anos. Eu percebo, não é de hoje, um aumento de estupro de bebês. Sim. Quando não chega a óbito, a vítima, primeiramente, é a mãe, né? A primeira coisa é a mãe. Você já teve contato com mães de bebês que foram estuprados? Sim. Você pode falar de um caso. Eu posso falar de um caso de um bebê de 1 ano. O que a gente está fazendo aqui, gente, é mostrar o que é o pedofílico, tá? De 1 ano. Não é essa pessoa romântica, doentinha, que não sabe o que faz, não. É que quando são repassados... E também o que a gente está falando aqui não são exceções. Não. É a prática. Não. Essa criança, ela de 1 ano, ela foi abusada. Ela foi estuprada, um menino. E esse menino, ele depois passou por outras séries de estupro até uns 2, 3 anos. Dentro de casa, no mínimo. Dentro de casa. E as condições dessa criança era uma condição muito estranha. Que sentido? A mãe, ela percebeu que a criança estava passando por esse tipo de violência depois que a criança começava a ter sangramento no ânus. E ela não estava entendendo por quê. Ela foi passando por determinados exames, tal. O bebê tinha quantos meses? O bebê tinha quase 1 ano. Mas já era bebê? Quando ele começou... tá. Sim. Ele tinha 1 ano. Sim. E depois ele foi abusado até os 2, 3 anos. Entendeu? Só que, assim, a mãe, a primeira vez que ela levou a criança para fazer exame, tá? Nesse exame, falaram que era uma alergia, que tinha problema, então eles davam alguns remédios. Depois a criança... Caso da área médica também, vamos foram continuando determinados problemas, tá? Esses abusos continuaram e tal. E a mãe, ela levou ele para um especialista, tá? E o ânus estava dilacerado. O ânus dessa criança estava dilacerado. E teve perfurações no intestino. Claro. Sabe que essa criança ela não foi penetrada somente com o órgão genital, mas também com objetos. Então, até hoje, essa criança ela está com 6 anos, acho 6 anos, sim. Essa criança, quando ela anda, ela tem problemas.
Por quê? Porque o dano foi calculável, porque quando vai atingindo o intestino e o ânus, entendeu? A criança ela tem consequências, ela passa por certas consequências. E eu quero deixar bem claro nisso, Karina, que quando uma criança ela passa por esse tipo de lesões nas genitálias, tá? E nos órgãos internos, porque o intestino, sim, né? ele é falando de um bebê, tá? por causa daquela menina, o útero, entendeu? Tudo, o desenvolvimento ela é tudo comprometido. Essas Claro. elas vão ter determinados problemas. Elas podem ter problemas, inclusive a menina ela pode ter problema até um dia, se ela ficar grávida, a gente não sabe se ela pode ficar com endometriose. Comprometeu a parte digestiva e sexual dela. Né? Sim, entendeu? É isso daqui, eu acho que quando a gente vê esse tipo de danos, esse tipo de crianças com a vida estragada, tá? A gente pensa no futuro, a criança está viva, mas a criança é como se fosse um zumbi nesse caso, porque ela não está entendendo aquilo que está acontecendo. Ela vai depois se percebendo no convívio social que ela é diferente de outras crianças. Ela vai começar a raciocinar em um determinado momento que ela, porque eu não me sinto seguro de brincar, não me sinto seguro ou segura de brincar, porque eu não faço certas coisas, porque as crianças conseguem. Isso atinge a autoestima, e a criança vai ser um adulto no futuro que vai ter problemas sociais, vai ter problema de inserimento no mundo do trabalho, pode ter vários problemas, assim como também pode superar determinadas coisas. Só que superar é diferente de esquecer. Bom, eu acho que a questão de vitimologia, né? Você desenvolve algum trabalho com vítimas, faz atendimento, você Sim. tem algum trabalho fora a questão de perícia? Sim, como eu já te falei, eu sou especialista em psicanálise clínica e sexologia e neuropsicanálise. Terminei minha especialização foi em neuropsicanálise. Eu faço neuropsicanálise criminal, que é interrogatório do criminoso, tá? Já participei, inclusive, até de audiência de custódia pelas varas criminais federais. Aqui, depois você me passa o link desses locais que você fez. A questão de interrogatório e microexpressão facial, me fascina. Sim. Tem dá o link desses locais, se for remoto, se for presencial, me arrebenta, eu não consigo. E assim, eu tenho muito contato com vítimas. Inclusive, eu faço atendimento de psicanálise infantil. Inclusive, vítimas, a gente vai deixar aqui o contato, né? Sim. E também não ache você pedófilo que você vai fazer contato com ele, fingindo que é um pai que está passando por isso, para, quem sabe, até praticar a pedofilia, que a gente já sabe que você faz isso. A gente sabe de tudo que vocês fazem. Inclusive, o atendimento com crianças é um atendimento muito bom, porque a gente consegue, a crianças que têm um determinado problema, a gente consegue fazer até atividade de desenho, então que não é uma coisa impactante para a gente poder ver a tipologia o grau, né, de dano que a criança está tendo naquele momento, que é uma vítima de violência doméstica ou de um crime sexual. Tem a parte lúdica, eu utilizo muito a parte lúdica, utilizo muito a parte do desenho, tá? Muitas das vezes quase sempre eu faço sessões com a mãe e com a criança junto, gosto de ver essa interação com a mãe e com a criança, a mãe, a criança e o pai, por exemplo, se a criança for vítima em outro contexto, enfim, são metodologias que a gente adota para a gente ter plena consciência daquilo que é o caso para poder agir de uma forma eficiente. Então, parabéns aí pelo seu cuidado que você tem com casos, com vítimas, né? Eu quero só fazer uma última consideração, eu queria que você me ajudasse. A gente tem, em questão de abuso, que a maioria é dentro de casa e por pai, olha o que eu estou falando. A gente tem algumas mães que fingem que não vê e até facilitam esse crime. Sim. Existe um índice dessa quantidade, um perfil da mulher, da mãe, né? Conivente. Acomete conivente e participa do crime, né? Posso te falar a verdade? À vontade. Muito mais daquilo que eu sei, por isso que eu estou falando. Muito mais. Porque a pessoa pensa assim, pô, o menino está sendo estuprado dentro de casa e ninguém vê. Muita mãe, muito mais mãe conivente que sabem do que mães que denunciam.
Quando a gente fala de subnotificação de casos, a gente não fala só de subnotificação de casos em relação a mães que sabem que vão denunciar. Falo de subnotificação de casos de pessoas coniventes, que sabem dos acontecimentos, que sabem daquilo que está acontecendo. A lista negra, né? Sim. A lista negra. A Exatamente. A lista negra. Que tipo de pessoa, né, na figura de mãe é essa pessoa aqui? É conivente, não, que ajuda. É uma forma de psicopatia, porque ela não tem empatia pela filha ou filho que é vítima. Você considera como considero uma forma de psicopatia, não medo. Junto do pedofílio. Não medo, porque a gente sabe muito bem. A mulher, quando quer... No mundo, o instinto homicida verdadeiro, ele é ligado à proteção dos próprios filhos. A gente tem um mundo animal como... Sim, a mãe vira uma leoa. Já vi mãe aí que tem, acho que foi um portão que ninguém entende como é que ela conseguiu segurar aquele portão para proteger o filho. É uma forma de... Realmente tem. É uma forma de psicopatia, porque é uma falta de empatia em prol da filha ou filho vítima. Se não tem com o filho, vai ter aonde? Foi uma boa análise. É injustificado, isso. E uma outra pergunta que eu queria fazer essa mãe, a figura de mãe, que participa desse crime, sendo omissa, conivente, auxiliadora, né? Ela é pedofílica também? Existem casos em grande incidência ou não? Olha, para mim, tudo que é conivente, tudo que apoia um certo comportamento, para mim sempre tem indício do que seja assim. Para mim, sim. Tá. Mim, você tem muito homem pedofílico. Sim. A mulher... Tem mulheres também. Não é porque não tem penetração que não existe mulher. Sim, tem, mas o do homem é muito maior. A gente não entender por quê não faz diferença, porque tem que entender fato e como conter. Isso aí. Exatamente. A pesquisa é inútil, ao meu ver, porque a gente sabe que não é porque uma pessoa, geralmente quem foi abusado tem horror ao fato. Exatamente. É muito raro, só se for uma pessoa que já tem um problema realmente psíquico, isso piorou. Aí ele distorce totalmente o... Mas não é porque foi abusado, não. Não tem nada a ver. Então, se for uma pessoa que toma um tiro na esquina de assalto, ele vai virar assaltante? Exatamente. Então, isso é de um cinismo, uma pessoa que fala isso. Essa teoria... grande conivência. Né, a gente tem grandes pais aí, iniciadores da psicologia, que pode muito bem, hoje, não está alinhado, linkado com a realidade. Está falho na teoria. Porque a conivência, Karina, a conivência de um certo crime como esse, grave, especialmente com sendo mãe, que ela deveria ser a primeira figura em proteger o próprio filho, ou a própria filha, o fato de não denunciar, o fato de ficar assim, por medo, é injustificável. Mesmo dizer, mas está com medo de apanhar e não sei o quê. Não, filho é filho. Não existe. Eu já vi... A gente pode entender que acontecem na violência doméstica. A gente pode... Mas quantos casos de violência doméstica a gente tem? Que a mulher engole violência do próprio companheiro, mas ela preserva os filhos. Entende? Esse tipo de contexto. Quando há realmente o instinto de proteção materna, ele é prático, ele não é falado. Ele é prático. Falou tudo. É prático. Isso não existe. Você pode ter medo dele, mas você sai na rua gritando. Eu sabia que se eu tivesse falado da minha situação para minha mãe na época, o que teria acontecido? Se eu tivesse falado para a pessoa que eu mais amei na minha vida, que era meu avô, que ele era um policial federal italiano, se eu tivesse falado para ele, eu sei que ele teria matado o cara. Então, assim, são aquelas coisas. A criança, quando a criança, principalmente, ela vê que tem esse comportamento conivente por parte da mãe, com a mãe não dá importância na palavra dela, a criança, ela perde autoestima. Porque ela não se sente protegida no contexto. Sim, ela já se sente um lixo culpada, por isso que eu falo. Culpada. Praticado de abuso, estupro infantil por pedofílico, é uma atrocidade, é de um cinismo, de uma psicopatia. Se é parafilia ou não, é um detalhe. Ela não é startada, a pessoa planeja o crime.
Tá, a gente não está falando de um cara que está na rua e, de repente, tem aquele instinto de estuprar, até porque esse também planeja a vítima, ele não sai estuprando na rua babando. Ele vai com a intenção. Tá? Depois, Então, a assim, forma dele cometer o crime é o modus operandi dele. Aí faz parte também dos caras que agem de forma instintiva, quer sair, faz, escolhe, vê. Mas a mesma coisa do cara que faz um assalto. Tem assaltantes que eles são super espertos. O que eles fazem? Eles assaltam em determinados contextos. A primeira coisa que o assaltante presta atenção, o quê? A via de fuga mais próxima. exatamente. Então, a mesma coisa do estuprador. O crime de pedofilia não é aceito nem dentro de presídio. Sim. Que, ao meu ver, assim, seria essa questão aqui também dos caras dizendo que os presidiários, o cara que comete um crime de estupro vai lá no presídio e ele faz a festa nele e tal. É muita hipocrisia também isso, porque tem muitos caras que estão dentro da cadeia, tá, que fazem isso, fazem a festa com quem abusou, com quem estuprou, etc. Mas que eles, por exemplo, mataram mulheres grávidas, assaltaram mulheres grávidas, mataram idoso, mataram o próprio pai, a própria mãe e fizeram muita mais coisas, mesmo estupro, entendeu? Sim, o que eu falo é no sentido assim da consideração que se tem. Sim. É tão abjeto que mesmo lá dentro não interessa quem fez, lá não é aceitado, nem lá é aceitado. Sim. Isso, né? Com criança, acho que é com mãe e pessoa com deficiência física e mental. Essa pessoa, ela tem um problema quando ela é condenada. Eu gostaria muito, absurdo é. Eu gostaria muito que esses crimes eles fossem julgados no júri popular. Muito. Já deveria. Muito. Não faz porque não quer, a gente sabe por quê. É verdade. Hildo, você quer deixar um recado, né, para as vítimas, para as pessoas, para, entre aspas, alguns pseudo-especialistas, que não são, eu estou dando de cara hoje. Ao pseudo-especialistas, eu não sei se mandar recado, só dizer para não mexer com caso de crianças, porque o estrago poderia ser pior. Eu já vi especialista em saúde mental que não tem nem de ser especialista, muito menos um caso delicado desse. Às vezes é melhor não mexer. Pela questão da prevenção, eu sempre gostaria muito de que todos os pais fossem um pouquinho mais responsáveis com os próprios filhos em relação a tudo. A gente sabe que a maioria dos crimes de abuso sexual infantil, 70% acontece dentro do contexto familiar. Eu sei disso. Mas é importante acompanhar sempre todas as atividades dos próprios filhos, tá? Porque os filhos precisam de atenção em todos os sentidos, eles precisam de ser guiados, eles precisam de se sentir seguros, tá? E lembrando que os crimes contra crianças e adolescentes são mães dos crimes hediondos. São a mãe dos crimes hediondos. Qualquer crime sexual, crime de violência doméstica, crime de violência psicológica, o crime de cyberpedofilia, tudo que atinge uma criança deve ser merecedor da pior e maior pena. A minha mensagem é mais para conscientizar quem consegue dar ajuste, né, nessas leis do que pela sociedade em si, porque eu acho que a partir do momento em que a gente consegue modificar a pena para quem comete crimes contra a criança e fazer com que esse crime seja punido da mesma forma de como punido o homicídio, aí acho que algumas coisas vão mudar. Exatamente. E a internet, ela veio para, eu como especialista em crimes, em rede, o ser humano, ele é isso aí que você está vendo. A internet não fez nada, não. Não. Né? Então, se existiam pessoas mais descontroladas, mais racistas, mais destemperadas, mais criminosas, elas iam aparecer com o uso da internet. O problema da internet são as configurações das nossas redes sociais. Não adianta você colocar aqui a restrição que só menores de 14 anos ou 16 anos não podem, porque tem que ser apresentado um documento e depois aceitam um perfil com a foto de uma criança. Exatamente, é muito extremismo. Uma página com conteúdo de apologia à pedofilia, eles dizem que os padrões não vão, o que está aí de conteúdo não vai contra a diretriz do site ou da página. Isso aqui é absurdo. Acho que a gente precisa realmente modificar também o algoritmo existe para isso. Tá? Não faz porque não quer.
teoria tem um monte. E também parar alguns. E também aquele pedófilo que ele escolhe, por exemplo, ele escolhe vítimas que são tipo com síndrome de Down ou autistas. A criança com síndrome de Down, existe uma multidão, inclusive eu fiz até uma matéria para o Correio Nogueira. Mais do que vulnerável, né? Nem sei do que chama. Mais vulnerável. Agora eu te pergunto, nós podemos identificar várias formas de abuso em várias crianças, tá? Mas uma criança com autismo ou síndrome de Down, de que forma, que são crianças de uma forma com maior problemas, comunicação, tá? Com problema de comunicação, como que a gente vai poder detectar determinados sinais em crianças? Muitas das vezes, quando são detectados sinais de abuso, tá, de violência em determinadas crianças, especialmente com síndrome de Down, o crime já foi consumido. Aí não tem esse cuidado, por isso que eu falo muitas vezes até os pais que têm uma criança com síndrome de Down... Vai achar, imagina, ninguém vai... acha que tá isso com um deficiente. O depoimento de uma criança com síndrome de Down, ele é desconsiderado, porque acha que a criança com síndrome de Down, ela não é normal, tá? Mas tem que pensar também que uma criança com síndrome de Down, ela tem que ser levada, o menino ou menina, para o pediatra, tem que ser levado ao médico para fazer os exames também, para saber como é que tá, como é que não tá. Porque muitas vezes são identificados sinais, por exemplo, de uma criança com síndrome de Down, que ela não é mais virgem, entendeu? Ah, mas como que aconteceu isso? Entende? É muito difícil, muitas vezes, até tentar de levar as pessoas a conscientizar e a ter pleno discernimento daquilo que é uma situação de um crime de abuso. Muitas crianças. Tem muitas crianças que passam por situações incríveis. Tem um perfil de abusador que, por exemplo, ele adora pornografia. Ele sente prazer. Ele precisa de ter, por exemplo, de abusar de criança que reproduz o que é reproduzido na pornografia. Um caso no Rio de Janeiro que eu atuei, de um menino de 9 anos, que ele era constantemente espancado pelo pai, abusado pelo pai. Tá? O pai era instrutor de jiu-jitsu, inclusive, tá? Que dava, inclusive, até golpe de jiu-jitsu na criança, e ele obrigava o próprio filho a reproduzir o que ele assistia de pornografia. E se ele não se ele não reproduzia esses atos, ele era espancado automaticamente. A criança fez o depoimento, a criança falava aquilo que ela estava passando, que ela não queria mais ficar com o pai, que ela queria ficar só com a avó. Muito disso. E a criança ficaram desacreditando, ficaram dizendo que a avó estava fazendo alienação parental, mesmo com as crianças chorando, mesmo com a criança não quer. A criança chegou a praticar automutilação. 9 anos. Claro. E tentou suicídio. Então, são pedidos de socorro. Automutilação e tentativa de suicídio são pedidos de socorro. É uma comunicação quase drástica. Né, de chamar a atenção. Nós temos, inclusive, Karina, em crianças que estão sendo abusadas até virtualmente, nós temos sinais em relação a isso. Eu já encontrei, por exemplo, um sinal de tricotomia em crianças, tá? Que elas pegam o cabelo, tiram o cabelo, arrancam o cabelo, entendeu? Fazendo esse tipo de coisa aqui, entendeu? Na unha, mexendo na unha, criando feridas, automutilação. Nós temos vários exemplos de crianças. Porque quando elas são praticamente, elas ficam refém desses criminosos sexuais mediante a internet, elas sabem que são elas o criminoso, mas elas não sabem quem é. Então, sim, eles não sabem que a pessoa má, está fazendo mal, mas não sabe categorizar, né? Não sabe. Entendeu? Então, assim, a gente tem vários perfis. Você tem algum modus operandi que você acha que deva ser relevante aqui para a gente falar, né? E que talvez a pessoa não perceba. Me dê 2 aqui, modus operandi que deva ser observado em rede. Bom, em rede é preciso, ponto primeiro, analisar a tipologia de perfil, tá? Que, por exemplo, estão interagindo com os próprios filhos, por exemplo. Eu sou contrário, eu vou começar pelo princípio que eu sou contrário ao utilizo de redes sociais por parte de menores. Eu também sou,
totalmente. Eu acho que menor deveria ser proibido, não deveria estar em rede social. E, infelizmente, nós... Mas sabe quando que vai parar isso aqui, Karina? A partir do momento que quem abre perfil, pai ou mãe que abre perfil com o próprio filho, ele é punido. Porque se existem configurações, existem leis que dizem que até a idade X, a criança não pode abrir um perfil porque você precisa comunicar a tua idade. E como que uma criança... Então, é o que eu ia falar, você é menor de idade... Então, o pai que está abrindo? É a mãe que está abrindo esse perfil para expor o quê? Para expor o filho? Não. Ah, mas ele precisa se comunicar com o outro, então, sinto muito, você prefere o risco, se comunica em casa, se comunica por e-mail, no WhatsApp que você está vendo. Agora, em rede, eu sinto muito, você está colocando seu filho em alto grau de risco. Eu considero isso como um fetiche, né, por parte dos pais, que se não expor a filha, o filho, fazer sei lá o quê, cara, depende. Eu posso fazer uma pergunta, mas eu tenho minhas restrições. Minha rede social, eu não tenho Facebook, é uma rede social que eu odeio, é o Facebook, eu não gosto do Facebook. Nem eu. Com a minha idade, com a minha especialidade, não tem rede social. Eu não gosto. Eu só tenho um perfil meu no Instagram, que abri com minha esposa, e pronto. Mas eu tenho meus contatos, é tudo restrito. Sim. Aí eu tenho uma rede social. Porque rede social eu vou escolher com quem eu posso interagir. Nesse caso, quando uma mãe ou pai tem esse tipo de conduta, tá, eles estão abrindo mão da segurança do próprio filho. Exato. Aí que tem a infiltração de pedófilos. É a coisa mais simples. Às vezes você falando isso, como a gente está falando de perfil, né? Eu uma vez falei com uma pessoa, eu nunca curto foto de criança. Nunca curto, né? Criança bonita, criança que nasce com um gatinho, aquilo começa a ser economicamente... por exemplo, uma criança de 3 anos que fala uma bobeira, começa a falar um monte de bobeira, aquilo começa a dar lucro. Quem está ganhando com aquilo? Isso já é exploração de criança, já é. Ela nem sabe o que ela está fazendo. E tem alguém ganhando dinheiro com isso, tá? E aí eu falei para a pessoa, pessoa, não põe a foto da sua filha, ela tem um perfil X, muito comum para sequestro, e falar. A pessoa quase me bloqueou. Você é negativa, você aqui, vocês são neuróticos. E ela falou assim, não, mas eu só ponho... na minha rede social. Aí eu respondi o que eu te falei. Todo pedofílico está numa família. Ele faz parte de uma família, e grande parte é casado e tem filho. Então, se você tem 1000 pessoas, pelo menos você tem um ali que está numa rede pedofílica e vai proliferar aquilo. Só precisa de um. Então, não faça isso. Faça, para criança, acho que é a moda antiga. Imprima foto, se você quiser mostrar para quem está dentro da sua casa, no próximo, mostre. Viu, acabou. O problema na internet é que você guarda essa foto. Você tem como manipulá-la, a informação é volátil. É o que nós falamos em relação ao morphing. Desse fato de fazer montagem, foto ou vídeo. E isso daqui, Karina, é a questão. Qual é o perfil do pedófilo? O perfil do pedófilo, ele vai se adaptando continuamente. Exatamente. Através do comportamento das pessoas na internet. Se tem a exigência, se tem as crianças de 10 anos que começam a postar foto dançando funk, mostrando a bunda, já com essa idade... Vítimas, né? Então, dou liberdade para você trazer vítimas que você conheça de pedofilia, estupro e abuso de criança, né, independente da via, se é via tráfico, via internet, se é físico, né, e eu agradeço a todos. Eu queria que você finalizasse. Um agradecimento a todos vocês. Eu queria agradecer de coração a uma pessoa muito especial para mim, que é minha esposa, que é... Qual o nome dela? Márcia Correia. Márcia Correia. Silveira, ela também perita, nós trabalhamos juntos. Perita também. Quero agradecer, porque ela é uma pessoa que mudou minha vida em todos os sentidos. Ela está me dando uma filha, minha primeira filha, então eu sou muito feliz.
E agradecer esse menino maravilhoso que é meu enteado, Mariano, que praticamente ele foi a chegada de uma luz imensa na minha vida. Que bom ouvir isso, uma pessoa que passou pelo que passou e hoje é especialista.